Olá, povo católico. Os Illuminatis instigaram a Primeira Guerra Mundial para esmagar a resistência ao governo mundial dos judeus maçônicos, o que chamamos hoje de globalismo. Interessante é que esse detalhe é escondido pela direita política, escondido do público. As duas guerras mundiais foram organizadas pelo cartel do Banco Central para destruir e desmoralizar as nações brancas onde a resistência a essa escravidão é maior. E são eles será que eles estão planejando uma terceira guerra mundial para esse fim? Vamos citar aqui algumas frases de alguns revolucionários. A guerra já não tem uma função revolucionária? Guerra? Desde 1870, toda guerra foi um passo gigantesco em direção ao comunismo. Frase de Christian Rakovsky, membro dos Illuminati, The Red Symphony, ou a Sinfonia Vermelha. Outra frase: o indivíduo fica deficiente ao se deparar com uma conspiração tão monstruosa que ele não pode acreditar que ela exista. J. Edgar Hoover. Terceira frase: estamos no meio de uma fase da história na qual as nações serão redefinidas, seus futuros fundamentalmente alterados. Rupert Murdoch. Frase de 24 de fevereiro de 2009, relativamente recente. Esse escrito aqui nós tiramos do site original do Henry Mackle, um estudioso canadense dessa influência judaico-maçônica que forma esse governo secreto, cuja intenção é minar a sociedade cristã ocidental católica para formar nova ordem mundial. Lógico, né, que todos que já observaram essa temática são uma sociedade mundial anticristã. Extorsão, a verdadeira razão da guerra. Lenin definiu paz como o fim de todas as formas de resistência ao despotismo comunista, isto é, judeu-cabalista, né? A origem do comunismo. Após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações e a ONU propuseram um governo mundial como forma de impedir a guerra. Ou seja, eles criam o problema para ter o álibi de criar um governo ditatorial a nível global. De fato, os globalistas dos Illuminati sempre prometem isso, mas eles começam as guerras em primeiro lugar. Os anciãos de Sião juraram assediar as nações com corrupção e conflito até que as aceitasse seu superstate, ou seja, a tirania do governo mundial. Tem uma frase aqui dos protocolos de Sião que diz: o reconhecimento de nosso déspota também pode chegar quando os povos, totalmente cansados das irregularidades e incompetências, um assunto que devemos providenciar, ou seja, promover, provocar, de seus governantes, clamam: afaste-se deles e nos dê um rei sobre toda a terra que nos unirá e aniquilará as causas dos distúrbios, fronteiras, nacionalidades, religiões, dívidas do Estado, que nos dará paz e sossego que não podemos encontrar sob nossos governantes e representantes. É um escrito que está nos protocolos dos sábios de Sião. Muita gente nega a autenticidade, como sempre, né, alegando que é uma teoria da conspiração, é um documento antissemita. Tudo que desmascara esse governo oculto é considerado como antissemita, né, para desmoralizar as pessoas que chegaram a essa conclusão. E esse parágrafo deixa muito claro, não é exatamente isso que acontece no mundo inteiro? Revoluções
como revoltas a governantes incapazes, governantes corruptos, governantes que parecem estar a serviço de alguém contrário à própria nação que os elegem como governantes. Então isso aí, essa passagem dos protocolos de Sião mostra claro que tudo isso é intencional, né? Quando ele diz aqui que os povos vão se cansar da tirania e da incompetência dos seus próprios governantes e vão clamar por uma espécie ali de salvador universal das nações. Aqui ele fala: afaste-se deles e nos dê um rei sobre toda a terra, que nos unirá e aniquilará as causas dos distúrbios. Ou seja, quando a gente faz um paralelo com o Apocalipse, a gente vê bem claro nessa passagem dos protocolos que o povo aclamará pelo anticristo. Isso já voltando para o lado do Apocalipse, né? O Apocalipse diz que as pessoas enxergarão o anticristo como se fosse o inverso, né? Como se fosse alguém que vai justamente acabar com os males dessa vida. Então, assim, é um ponto de união, né? bem coerente essas passagens dos protocolos de Sião com a denúncia do próprio Apocalipse. A luta da igreja com o satanismo. Até depois da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica era o bastião da civilização ocidental e o principal obstáculo ao controle mundial dos Illuminati. Recentemente, o Vaticano abriu seus arquivos secretos e revelou sua luta secular para prender o domínio judaico dos Illuminati, judaico-maçônico, sobre a política e a cultura europeia. O historiador judeu David Kertzer documenta essa luta em seu livro Os Papas contra os Judeus, de 2001, que, é claro, ele apresenta como o papel da Igreja na criação do antissemitismo, ou seja, a mesma ladainha de sempre. Quem desmascara tudo isso que fica encoberto da humanidade é considerado como antissemita, logicamente. Judeus dissimulados. A ingenuidade dos intelectuais judeus é bem ilustrada pelo próprio Kertzer. Ele retrata a oposição do Vaticano ao controle judaico-maçônico como um reflexo nascido de preconceito, inveja e medo de mudar. Mais uma vez, aquela mesma cantiga de sempre. A igreja como opressora, toda aquela inversão de valores. Como a igreja, para salvar a humanidade desse domínio satânico judaico, é acusada por eles de antissemitismo e todo esse dicionário que todo mundo já está cansado de saber. Que a igreja é contra a mudança, que a igreja quer manter tudo como está, o sofrimento do homem, toda essa baboseira. No entanto, ele conta que Bismarck e Metternich, não sei se é assim que se pronuncia, o chanceler austríaco, estavam no bolso dos Rothschilds, ou seja, estavam sob domínio dos Rothschild. Metternich deles dependia de empréstimo para manter o governo à tona e também quando membros de sua própria família precisavam de ajuda financeira. Kertzer cita volumosamente de jornais católicos, entre aspas, os judeus serão a nação preferida de Satanás e seu instrumento preferido. Os maçons judeus governam o mundo. Na Prússia, de 642 banqueiros, 550 são judeus. E na Alemanha, na Áustria, em algumas partes do Oriente, a palavra invasão não é exagero para expressar seu número. Audácia e poder quase irresistível. Ou seja, a igreja atua como a grande denunciante desse governo secreto que visa a derrocada da humanidade. E, lógico, é tratada como a tirana, né? A inversão de valores que eles fazem. Onde quer que morem, os judeus formam um estado dentro de um estado, ou seja, um estado paralelo. Escreveu um monge italiano em 1825.
A menos que os cristãos ajam rapidamente, os judeus finalmente conseguirão reduzir os cristãos a serem seus escravos. Ai de nós se fecharmos os olhos. O domínio dos judeus será duro, inflexível, tirânico. Em 1865, o editor da Civitas Católica alertou para a entrada de judeus seculares nas sociedades secretas maçônicas, que ameaçam a ruína e o extermínio de toda a sociedade cristã. Tais seitas expressam essa raiva, vingança e ódio satânico que o judeu abriga contra aqueles que, injustamente ele acredita, o privam desse domínio absoluto sobre todo o universo que ele acredita que Deus lhe deu. Eis aí o porquê, a crença dos judeus que move eles a querer a ruína da humanidade, né? Na visão do Talmud, que é o verdadeiro livro sagrado dele, todos os seres humanos são escravos de judeus e todas as riquezas do mundo foram dadas por Deus aos judeus. E aí você entende, a pessoa vai entendendo a natureza confiscatória do comunismo, né? Como já foi dito antes, né? O comunismo parece ser ali uma espécie de instrumento para confiscar o bem dos povos, e o Estado nacional, já prostituído, é o agente condutor de tudo isso. Essa é a crença dos judeus, né? Que eles devem escravizar o mundo, expoliar todos os povos de todos os seus bens, porque Deus deixou tudo isso para eles. E aí você entende essa guerra contra a humanidade que eles fazem secretamente. Em 1922, o correspondente de Viena da Civitas Católica escreveu que se as tendências atuais continuarem, Viena não será mais que uma cidade judaica, propriedades e casas serão todas deles. Os judeus serão os chefes e os cavalheiros, e os cristãos serão seus escravos. O caso Damasco. O livro é um tesouro de informações valiosas, incluindo um relato gráfico do caso Damasco de 1840, o exemplo mais famoso do sacrifício ritual humano satânico dos judeus. Os pontos salientes são: um proeminente monge cappuccino italiano, o padre Tommaso, foi abatido para ritual e drenado seu sangue por importantes judeus cabalistas. Eles confessaram e levaram às autoridades a seus restos e roupas identificáveis. Os Rothschilds enviaram uma delegação de judeus ingleses proeminentes a Damasco e pressionaram todos os envolvidos a dizer que as confissões foram extraídas por tortura. O Papa Gregório XVI possuía inteligência confiável e recusou-se a se esconder. Nem nenhum futuro Papa. Eles também tiveram um testemunho de um padre moldavo, um ex-rabino judeu, que descreveu e explicou todos os rituais, incluindo o uso de sangue cristão no Matzor da Páscoa. Quando um novo assassinato para ritual foi relatado na Hungria em 1899, o jornal oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano, emitiu esse aviso: não a todos os judeus, mas a certos judeus, em particular, não jogue óleo no fogo. Ou seja, a própria igreja denuncia o caso, mas que as pessoas não coloque lenha na fogueira, né? Não vá fazer, entre aspas, como se fosse uma espécie de justiça com próprias mãos. Contente-se com o dinheiro cristão, prossegue, mas pare de derramar e sugar seu sangue. Obviamente, esses exemplos de sacrifício humano para ritual são relativamente raros. A massa dos judeus não são satânica e deseja talvez uma genuína assimilação. Somente os satanistas entre eles se envolvem nessas práticas. No entanto, todos os judeus são implicados por negações e gritos de libelo de sangue. Quanto aos judeus não satanistas, suas lideranças, os banqueiros Illuminatis, esses o são. Em 1913, os banqueiros dos Illuminati fizeram um grande esforço para encobrir o estupro e o assassinato de uma menina de 14 anos em Atlanta, Geórgia, por Leo Frank, o chefe da loja local de B'nai B'rith.
Eles até subornaram o júri e o governador. Esse caso é relatado no livro de Michael Jones, O Espírito Revolucionário Judaico. Para esses judeus Illuminati, mentir e enganar são a norma, o que eles chamam de mágica. Eles convenceram seus colegas judeus de que o antissemitismo é uma doença, uma ilusão, quando na verdade é uma resistência à agenda dos Illuminati. Ou seja, existe uma difamação para quem combate essa agenda cabalista globalista. Lógico que a direita nada toca nesse assunto, né? A direita parece ser uma espécie ali de cortina de fumaça para as pessoas ficarem ali só no debatezinho político, sem encobrindo assim dessa forma, né, o que está por trás, na verdade, da situação. Judeus comuns poderão ser sacrificados quando as coisas ficarem difíceis, a menos que se posicionem contra seus líderes, entre aspas. A cegueira judaica para legitimar o antissemitismo. Como a maioria dos intelectuais judeus, Ketzer é incapaz de ver o ponto de vista das pessoas que seus senhores desejam expoliar. Ele trata as queixas católicas como ilusões e argumenta ingenuamente que a maçonaria era apenas uma maneira de proporcionar interação social satisfatória. Seu livro foi parcialmente patrocinado pela Fundação Rockefeller. Que coincidência! E toca na questão dos americanos que acabarão descobrindo que os Illuminati travam uma guerra contra a humanidade há séculos e a mídia e o sistema educacional dos Estados Unidos são uma farsa. Eles reconhecerão o grande papel desempenhado pelos judeus na promulgação dessa agenda maléfica. Felizmente, as pessoas também verão o enorme papel desempenhado por satanistas não judeus, como, por exemplo, a seita Skull and Bones, que foi fundada em Yale, na universidade, em 1832, mas que não admitia judeus até os anos 50 do século passado. Seus membros minaram a vida americana desde o início. Agora é a hora de as pessoas decidirem com quem estão, com os Illuminatis e a paz dos escravos ou com seus cidadãos, seus concidadãos e a liberdade.